Lucas capítulo 12. E o título da mensagem de hoje é justamente Prontos ou não, aí vou eu. Jesus está vindo. O texto dessa noite, ele é um texto extenso, então nós vamos passar por algumas partes dele de uma forma mais rápida. A primeira parte vai ser Jesus, a partir do versículo 1 até o versículo 12 de Lucas 12. Jesus, ele se dirige ao povo e de uma forma clara ele fala sobre como aquele povo deveria viver. E ele vai dizer que aquele povo deveria viver de uma forma diferente dos fariseus daquela época. Meus irmãos, isso é importante a gente entender. Os fariseus eram figuras de extrema importância para a sociedade daquela época. Nós temos hoje a Escritura Sagrada e nós temos pastores que nos ensinam a respeito dessa Escritura Sagrada. E naquela época, esses eram os fariseus, eram aqueles que conheciam a lei e ensinavam a lei ao povo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: ouçam com atenção, não sejam como esses que ensinam a lei. O que ele está dizendo é que não importa a maneira como alguém ensina a lei, o que importa é a maneira como aquela pessoa vive essa lei. Os fariseus, eles viviam a lei em total hipocrisia, ou seja, eles te mandavam fazer alguma coisa, mas eles faziam o contrário. Meus irmãos, nós temos que ser um pouco misericordiosos. Nós vamos encontrar em todos nós um pouco de hipocrisia. Vocês vão em algum momento precisar de um apoio pastoral e vocês vão ouvir de mim ou do Washington: faça assim, e vocês vão ver que nós estamos agindo de uma maneira diferente. Isso acontece porque a palavra de Deus é maior do que nós. A hipocrisia verdadeira, a hipocrisia real, não é essa onde eu te falo uma coisa e eu faço outra porque eu sou alguém caído. A hipocrisia verdadeira, a hipocrisia real, é quando eu digo para você: faça isso como eu faço, e eu não reconheço que eu sou um pecador. Aí sim nós encontramos a hipocrisia. É quando eu digo que eu sou totalmente correto, que eu sigo a lei por inteiro, e de repente vocês me pegam deslizando na lei, e eu ensino o que eu dei a vocês. Isso sim é hipocrisia. Agora, nós precisamos ser misericordiosos, porque ao longo da vida nós vamos encontrar pessoas que, como pecadores reconhecidos que são, eles vão te dar o ensino e vão fazer diferente. Não porque eles são hipócritas, mas porque eles são pecadores. Mas nesse caso específico, Jesus diz: não seja como esses fariseus. Jesus está dizendo que o testemunho que nós temos é muito importante. O testemunho dos fariseus não é um bom testemunho, mas o testemunho que vocês devem ter, esse sim é um bom testemunho. Logo depois, Jesus ele trata sobre um outro testemunho, o testemunho da generosidade, ou como o cristão deve lidar com a questão da riqueza. Como o cristão deve lidar com a riqueza. E é importante nós entendermos a maneira como nós temos que lidar com o dinheiro. Às vezes nós, principalmente nós batistas, temos uma dificuldade de falar em nossos púlpitos sobre dízimos e ofertas. Mas é assim que o cristão lida com as suas riquezas. Primeiro, ele precisa entender que tudo que ele tem é do Senhor. Não é apenas aqueles 10% que você retira do seu salário e entrega que é do Senhor. No Novo Testamento, tudo que você tem é do Senhor. Se toda a riqueza, se tudo que há neste mundo é de Deus, então o seu dinheiro também é de Deus. O que você tem, a responsabilidade bíblica, é um mandamento, é de sustentar o ministério, é de sustentar o reino de Deus. Quando você devolve o seu dízimo, o que você está fazendo é contribuindo para esse sustento ministerial. É a nossa responsabilidade como cristãos. Da mesma maneira, aqueles 90% que fica no seu bolso, eles também precisam servir para a edificação do reino de Deus. Júnior, o que isso significa? Significa que se você for viajar com a sua família, faça bom uso do seu recurso. Leve a sua família para um local legal, descanse, mas não se esqueça de viver cada centavo do seu dinheiro e cada minuto do seu tempo para a honra e glória de Deus. Às vezes nós falamos sobre essas questões de riqueza e fica parecendo que todo mundo deve ser pobre. Não, a Bíblia não convida todos à pobreza. A Bíblia convida algumas pessoas a receber recursos muito maiores do que outras pessoas.
mas essas pessoas têm que ser responsáveis pelo seu recurso. E se você tem um recurso pequeno, você também tem a necessidade de ser responsável com esse recurso. Veja, no caso da parábola desse rico insensato, ele pega o seu dinheiro, ele percebe que ele não tem um local para guardar toda a sua toda a sua riqueza, e então ele faz algo muito maior, ele faz um celeiro muito maior, e enquanto ele constrói um celeiro muito maior para guardar todo o seu trigo, o Senhor do céu diz: louco, ainda hoje pedirei a sua alma. Esse rico, eu não sei se vocês conseguem perceber isso nessa parábola, mas esse rico, ele não apenas perdeu a oportunidade de gastar o seu dinheiro, porque agora ele morreu, não vai mais usufruir da sua riqueza. Pelo contrário, esse rico perdeu a oportunidade de gastar o seu dinheiro para a honra e glória de Deus. Esse é o grande problema aqui. O problema desse rico não é o fato de que agora ele morreu, perdeu a vida, ele não vai mais gastar o dinheiro dele. A questão aqui é essa compreensão de que ele perdeu a oportunidade de gastar o dinheiro dele, empenhando o seu recurso para o crescimento do reino de Deus. Logo depois, Jesus ele vai dedicar no capítulo 12 de Lucas, a partir do verso 22, ele vai se voltar aos seus discípulos e eles vão falar sobre essas preocupações diárias. E o Washington falou muito bem sobre isso aqui, quando ele se lembra do Sermão do Monte, a respeito dos passarinhos e do lírio dos campos. E aqui nós vamos enxergar Cristo fazendo a mesma coisa, utilizando as mesmas alegorias, as mesmas ilustrações. O que ele está dizendo é: não corra atrás de uma riqueza que vai sumir com o tempo. Não corra atrás de uma riqueza que você vai deixar no momento em que Cristo te chamar em glória. Testemunho, como o cristão deve lidar com os seus bens, com a sua propriedade. O que nós encontramos muito andando por Goiânia são diversos carros escrito: este carro pertence ao Senhor Jesus. E quando nós vamos ver essa mesma pessoa, crente, muitas vezes, quando nós precisamos do carro dele para fazer algum serviço para a igreja, esse carro nunca está disponível. Será que realmente esse carro é do Senhor Jesus? Os seus bens não são seus. E aqui não é um comunismo, meus irmãos. Isso aqui é o cristianismo. Os seus bens não são seus. Os seus bens são todos da igreja. E quando eu falo da igreja, não é essa igreja local, mas uma igreja invisível, porque todos os seus bens são de Deus, e Ele quer usar para a edificação da igreja dele. Tudo que você tem, você precisa se lembrar que está na conta bancária de Deus e não na sua. Tudo que você tem, você deve se lembrar que está no nome de Deus e não no seu nome. O que você tem é um empréstimo de um bem, e você precisa usar esse bem de uma maneira que glorifique o dono desse bem, que é Cristo Jesus. É isso que nós enxergamos nesse texto. É uma demonstração clara de como o cristão deve dar testemunho em diversos momentos da sua vida. E aí nós caímos num texto que eu gostaria de me dedicar um pouco mais essa noite para estudarmos, que é Lucas 12, a partir do versículo 35. Todo o testemunho que nós estamos dando, ele vai culminar nisso aqui. Ele vai culminar num reconhecimento do retorno de Cristo. E a palavra de Deus, em Lucas 12, a partir do versículo 35, diz: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos aguardando o seu retorno serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós, discípulos, ou se aplica a todos?
E o Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhe digo a verdade: ele colocará todos os seus bens sob o cuidado desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Oremos. Pai, nos colocamos diante de Ti nessa noite, pedindo que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração para a palavra que o Senhor nos deu. Ó Deus, que possamos ter a compreensão correta desse texto, a fim de nos encontrarmos preparados, seguindo as instruções que o Senhor nos deu. Pai, nós nesse momento clamamos a Ti, que o Senhor possa enviar Cristo Jesus de volta, que o Senhor possa aliviar o nosso sofrimento, enviando o Seu Filho novamente. Nós estamos como Sua igreja, como noiva, esperando o nosso noivo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tenho alguns hobbies estranhos. Um deles é ficar estudando etimologia de palavras. Eu fico parado fazendo várias pesquisas a respeito de onde vem a origem de diversas palavras. E há alguns anos atrás eu estava pesquisando de onde vinha a palavra relógio, e eu descobri então na época que antes de se referir a esse substantivo, esse objeto que a gente coloca no pulso, relógio era um verbo. E como verbo, o significado de relógio era estar acordado, era a ação de nós estarmos acordados, fazendo alguma vigília, estando vigilante. Esse era o significado de relógio, era estar acordado ou permanecer acordado. Nós conhecemos diversos sentinelas ou diversos guardas noturnos que trabalham a noite inteira de forma vigilante. Eles precisavam estar acordados. Quando os relógios são criados, era para que as pessoas soubessem o horário em que elas estavam acordadas. Então, nós entendemos com isso, que aquelas pessoas que trabalhavam e que usavam esse verbo para falar delas mesmas, elas precisavam estar o tempo inteiro em alerta. No século XVI, esses relógios eles evoluíram, se tornaram grandes móveis, não eram tão pequenos quanto hoje, mas eram móveis muito grandes. E com o tempo e a evolução chegando, se tornou um item de bolso, relógio de bolso, bonitinho, mas que caiu no desuso. Motivo: na Primeira Guerra Mundial, algumas pessoas começaram a reclamar da dificuldade que era você, durante uma batalha, ficar encontrando em um dos seus bolsos um relógio, tendo que tirar, abrir ele para conseguir ver a hora, depois fechar e guardar. Até isso vinha e você morria no meio da batalha. Então algumas pessoas tiveram uma ideia, arrancaram a tampa do relógio de bolso, colocaram no pulso e passavam algumas cordas em volta para fixar o relógio de bolso no pulso. E daí surgiu a necessidade de se inventar um relógio que ficasse preso no nosso pulso. Hoje em dia os relógios ganharam algumas outras funções, que não apenas a de mostrar a hora, porque esses eram os relógios daquela época. Hoje em dia a gente tem tudo no relógio. A gente paga a conta encostando o relógio numa máquina. Mas naquela época o relógio ele tinha essa função. No meio da batalha eu olhava a hora, eu sabia que horas eram, eu sabia o que eu tinha que fazer. Porque inclusive na batalha tudo é cronometrado. Você precisa estar em tal ponto, em tal horário, porque nós temos já uma informação de que vai chegar um exército inimigo. E aquele relógio no pulso, ele trazia esse sentido. O relógio, como substantivo, esse relógio que nós usamos hoje, na verdade, naquela época servia como um
um utensílio para acordar pessoas que estavam adormecidas. Os primeiros despertadores eram nada mais nada menos do que uma vela com alguns pregos pendurados, e essa vela era colocada sobre um prato de latão, e quando a vela ia derretendo, quando ela chegava naquele ponto de derrubar o prego batia naquele prato de latão e as pessoas acordavam. O relógio foi criado para manter pessoas acordadas. Hoje em dia nós usamos ele da mesma maneira. Meu relógio controla o meu sono. Eu falo que eu quero dormir, ele prepara tudo para que eu não acorde cansado. Ainda hoje nós temos relógio para a mesma coisa. Jesus, ele quer despertar todos aqueles que dormem. Nos versículos que nós lemos agora pela noite, Jesus ele vai contar duas parábolas que falam sobre dois tipos de servos que precisam estar acordados. Dois tipos de servos que precisam estar vigilantes, em alerta, preparados para o retorno do seu Senhor e do seu Mestre. Quando a gente olha para esses versos que lemos essa noite, no original, a palavra vigiar aparece 4 vezes. Aqui ela aparece 5, na versão que nós lemos, NVT. Mas no original são 4 vezes que aparecem a palavra vigiar ou vigilante. Jesus, ele, até o ponto anterior, estava ensinando sobre a ganância. Ele ensinava a respeito dessa preocupação que nós temos com o nosso recurso. E ele encerra esse ensino sobre a ganância falando: por que vocês se preocupam? Por que vocês querem juntar coisas? Eu estou voltando. Qual que é o problema de vocês? É sério que vocês estão se preocupando com isso? Eu estou voltando. E quando eu voltar, tudo isso se acaba. Às vezes a gente olha para o Apocalipse e acha bonito falar que no céu as ruas são de ouro. A gente canta isso e a gente pensa: que precioso, rua de ouro. Eu não sei se vocês entendem o que João quis dizer com isso. O que João está dizendo é que lá o ouro vale tanto que ele serve para a gente pisar em cima. Por que vocês estão preocupados com algo que no céu a gente vai pisar em cima, de tão sem valor que é? Jesus para esse ensino para falar: eu estou voltando. Parem de se preocupar, eu estou voltando. Aqui existe um antídoto contra a preocupação, existe um antídoto contra a ganância, e esse antídoto é nós focarmos na segunda vinda do Senhor. Meus irmãos, não existe problema que você esteja enfrentando que não seja sanado no seu coração quando os seus olhos são fixos na volta de Cristo Jesus. Você está aflito, e eu digo como alguém que fica aflito também, tanto quanto os irmãos, ou até mais que os irmãos. Eu também fico ansioso, eu também sofro com ansiedade, eu também fico aflito. E nesses momentos o que eu procuro fazer é me lembrar que Cristo vai voltar. É me lembrar que um dia toda essa aflição, toda essa preocupação, toda essa dor vai chegar ao fim, porque Ele vai voltar e Ele vai enxugar de nosso rosto toda a lágrima. A Renata sabe de um outro hobby meu, que é escrever as minhas orações, meu diário de oração. E quando eu não estou muito bem, ela sabe o que eu faço. Eu pego meu caderninho e eu falo: bem, vou ficar aqui sozinho por um tempo, eu preciso escrever, questionando a Deus sobre algumas coisas. E eu questiono ao Senhor, eu falo: Senhor, o Senhor não está vendo, não? Como é que o Senhor não está enxergando? O Senhor é soberano, é mesmo? O Senhor não está vendo isso aqui? E logo depois eu começo a ler as minhas orações antigas, e eu vejo quanta coisa eu já passei, quantos problemas eu já tive, que hoje não são mais problemas. Por quê? Porque Cristo resolveu eles, ou porque simplesmente Ele tirou do meu coração a ansiedade, um problema que ainda não está resolvido, mas que não me deixa mais ansioso. Isso é milagre, mas isso só é possível porque em algum momento eu percebi que o retorno de Cristo é muito maior do que qualquer problema que eu tenho. Então a única maneira de vencermos os nossos pecados, seja a ganância, como Jesus coloca aqui, seja a preocupação, a ansiedade, ou qualquer outro pecado, é nos lembrarmos que Cristo Jesus irá voltar.
Ele vai voltar, mas alguém tem dúvida de que Cristo vai voltar? Eu espero que vocês não tenham dúvida disso. A coisa mais importante para nós cristãos hoje não é nos lembrarmos que Ele morreu. A coisa mais importante para nós hoje é nós termos os nossos olhos fixos no retorno dele, não apenas na cruz, mas no retorno de Cristo. Essa esperança é o que nos consola. Enquanto o povo do Antigo Testamento tinha a esperança na vinda do Messias, nós já sabemos que ele veio, e agora a nossa esperança é colocada no retorno de Cristo. Qualquer outra esperança é falsa. Se você tem esperança em qualquer outra coisa, é falsa. Tem gente que joga na mega da virada e deposita as esperanças no resultado do jogo. Essa esperança é falsa. Tem gente que coloca a esperança no seu trabalho. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo o que eu posso, e o Senhor vai me abençoar. É falsa essa esperança. A única esperança verdadeira para o cristão é o retorno de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos, sobre a segunda vinda do nosso Senhor. Jesus, ele veio uma vez, nós cremos nisso, nós temos convicção de que ele veio e entregou a sua vida naquela cruz. Ele se fez pecado em nosso lugar. Então, hoje nós temos a convicção também de que ele vai voltar. A questão é, quando Cristo voltar, como nós estaremos? Você vai estar pronto para o retorno de Cristo? Você vai estar preparado para quando o noivo chegar? No meu casamento, a gente inverte um pouco, né? Aqui na nossa realidade bíblica é a noiva que está esperando o noivo chegar, mas o nosso casamento é diferente. O noivo fica na frente esperando a noiva chegar. E no meu casamento eu fiquei em pé esperando a Renata entrar, e aquela porta não abria, e dá aquele desespero: cadê a noiva que não chega? E eu me lembrei naquele momento que é assim que a igreja vive. Às vezes nós nos perguntamos: cadê o noivo que não chega? E a Renata não entrava. A Renata teve um problema no vestido dela. A Renata teve que praticamente remontar o vestido na porta da igreja, e por isso demorou. Aquela música era tocada 15 vezes, eu não aguentava mais aquela música tocando. E quando a porta se abre e eu vejo a Renata, o meu coração ele se enche de uma alegria inexplicável. Ele se enche de uma emoção nunca vivida antes. E é justamente isso que a igreja vai viver no tempo que Cristo voltar. Agora, eu estava preparado para receber a Renata. Ainda assim, quando aquela porta se abriu, a minha perna deu uma bambeada, aquela tremida normal. E como nós estaremos quando o noivo abrir a porta? Nós estaremos prontos para recebê-lo? A nossa vida vai estar sendo uma vida fixa realmente nessa esperança do retorno de Cristo? Ou nós estaremos totalmente perdidos? Eu usei com as crianças uma ilustração. Cristo está voltando, ele está contando numa brincadeira, e daqui a pouco ele vai contar 9, 10, vira e fala: prontos ou não, aí vou eu. Diferente da brincadeira onde nós nos escondemos, quando Cristo disser aí vou eu, todos, por mais que queiram se esconder, não conseguirão se esconder. Todos estarão praticamente desnudos diante de Cristo Jesus, apresentando a Ele tudo o que nós fizemos até então. Todos os nossos pecados serão revelados a Cristo Jesus, e não há como escondermos isso dele. Nós estaremos prontos para esse momento? Existem algumas coisas nesse texto, alguns ensinos de Cristo Jesus, a fim de que nós saibamos como nos preparar para o retorno dele. E a primeira coisa que ele ensina é: observe, esteja observando. Você quer se preparar para o retorno de Cristo? Observe, observe. Em Mateus 28 isso também é colocado de uma maneira muito clara. Você tem que observar e ensinar as pessoas a observar tudo o que ele ensina. Então nós temos que estar observando. Lucas 12, verso 35, o texto diz: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas. Eu não sei se vocês conseguem
visualizar como era no dia de Jesus. Falar para a gente que esteja vestido hoje e pronto é algo mais normal, mas naquela época eles vestiam túnicas. Estar pronto nesse caso era você estar pronto para amarrar aquela túnica e correr. Imagina só se Jerusalém estivesse nesse momento sendo sitiada, invadida. O que eles deviam fazer? Eles deviam pegar uma das 5 saídas de emergência e sair correndo para se proteger e largar a cidade para o invasor. Era assim que o povo que vivia em Jerusalém se preparava para a batalha. Eles estavam prontos para fugir da cidade e largar a cidade para trás. Foi assim que eles fizeram várias vezes ao longo da história, sempre que Jerusalém era invadida. E eles tinham que estar prontos, eles tinham que preparar aquela túnica deles. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu nunca tive de usar uma túnica e tentar correr de túnica. Eu nunca precisei disso, graças a Deus. Mas todo mundo aqui, os homens pelo menos, já tiveram que usar uma calça que não estava muito apertada e sem cinto, e precisou correr, né, Washington? Você tem que segurar a calça, e é assim que eles viviam naquela época. Eles tinham que estar prontos para isso. Nesse versículo Jesus está dizendo que nós temos que apertar os nossos cintos, nós temos que estar prontos para correr, nós temos que estar prontos para o dia que Cristo voltar. E ele também fala sobre lâmpada. Ele fala que as lâmpadas precisavam ser mantidas acesas. Quando nós olhamos hoje para o céu, nós não enxergamos praticamente nada. Eu não sei se vocês já tiveram a sensação, talvez os mais idosos tenham essa sensação mais do que nós que somos mais jovens, de que hoje em dia tem menos estrela do que na época que vocês eram mais jovens. É ou não é? A sensação não é essa? A irmã Vilma confirmou ali. Você olha para o céu hoje e fala: cadê aquelas luzinhas que piscavam quando era pequena? Não tem mais aqueles pontinhos no céu. O motivo de não ter mais pontinhos não é que eles sumiram, eles estão lá do mesmo jeito. Mas nós temos tantos sinais luminosos em volta de nós que nós não conseguimos mais reparar que existe pinguinhos de luz no céu. Os nossos olhos estão tão acostumados com o letreiro da Caixa Econômica que nós não conseguimos mais olhar para o céu e encontrar uma luzinha piscando. Os nossos olhos estão tão acostumados com os faróis dos carros que nós olhamos para o céu e não reparamos mais que o céu está cheio de estrelas. Na semana passada eu estive num evento chamado Legendários, e eu estive, meu bem, me ajuda, o nome da cidade? Arapiraca. Eu não consigo falar essa palavra, então eu sempre pergunto para ela, para mim não errar o nome da cidade. Eu estava em Arapiraca, na verdade saí de Arapiraca, andei uns 3 horas para o meio do nada, na beira do rio São Francisco. Sim, vislumbrante aquela vista, mas eu olhei para o céu e eu enxerguei estrela. Eu entrei na barraca, tirei o telhadinho da barraca e fiquei contemplando a grande criação de Deus. E eu vi cada um daqueles pinguinhos, porque os meus olhos não estavam mais acostumados com grandes luzes. Voltei para Goiânia, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o céu à noite e ver se eu enxergava alguma estrela, e novamente nenhuma estrela eu consegui reparar. Os meus olhos haviam se acostumado novamente com aquela claridade. Mas no tempo de Jesus não havia letreiro, não havia farol, não havia lanterna. Então escuridão era escuridão. Quando chegava a noite, era noite com força, era noite de verdade. Sabe aquela noite que você não enxerga nada diante dos seus olhos? Sabe aquela escuridão total? Aquele breu. Era assim no tempo de Jesus. No tempo de Jesus você precisava ter sempre com você uma luz, porque sem a luz você não conseguiria fazer absolutamente nada. Não havia farol, não havia semáforo, não havia lâmpada. Eu precisava estar preparado para a noite. E como que naquela época a gente se preparava para a noite? Óleo. Eu tinha que ter óleo, porque eu precisava ligar minha lamparina com óleo. Se eu não... Vocês lembram de outra parábola contada por Jesus, de 10 virgens, onde 5 não se prepararam para passar a noite inteira esperando o seu noivo. A falta do óleo fez com que elas não fossem encontradas.
mas 5 que se prepararam, elas foram encontradas. Nós precisamos nos preparar com a nossa luz, e para isso precisavam naquela época de bastante óleo para durar a noite inteira. Jesus, Ele nos convida a estarmos preparados para o retorno dele. Jesus está dizendo: olha, procure observar a minha palavra, procure se preparar para o meu retorno, procure se encontrar com alguém que buscou ao longo de toda a vida se parecer comigo, e assim quando eu voltar, nós vamos nos encontrar. Em sequência, Jesus ele vai apresentar 2 parábolas. Essas 2 parábolas vão explicar de forma clara o que é estar vigiando e o que é estar pronto para a volta de Cristo. A primeira parábola que Jesus cita é a do servo vigilante. Lucas 12, versículo 36 diz: como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento, então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. É assim que nós devemos estar preparados. O servo vigilante é isso aqui. Ele foi direto, explicando o que é um servo vigilante. Nos casamentos daquela época, era comum que o noivo muitas vezes saía para se encontrar com a sua noiva e para celebrar isso na casa dos pais da noiva e não na casa dele. E o servo dele ficava aguardando o retorno dele. E é isso que ele está dizendo aqui. Os servos eles precisavam estar preparados, aguardando o retorno do noivo. O noivo estava no banquete com a sua noiva, e ele tinha que voltar agora para a sua casa com a sua noiva. O servo fiel é aquele que espera vigiando a noite inteira, esperando e observando o retorno do seu mestre. O servo fiel, ele não ficava dentro da casa, inclusive, esperando o seu senhor. Ele ficava na porta, olhando para a estrada, porque ele sabe que quando o seu senhor viesse, ele ia conseguir começar lá no fundo da estrada, ver várias luzinhas piscando, que eram as lamparinas deles, da noiva e de todos os outros servos que acompanharam ele até ali, os familiares que acompanharam ele até ali. Então o servo estava ali aguardando o retorno do seu senhor. Novamente, isso aqui Jesus fala sobre a sua volta. O que Jesus diz é: vocês estão na porta, observando o meu retorno. Um parênteses aqui. Ele não está dizendo: observe as luas vermelhas, observe a eleição do próximo Papa, que é segundo a profecia, não sei o que. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que ele diz. Observe aí a nova ordem mundial. Ele não está mandando a gente observar isso. Ele está dizendo: observe os meus mandamentos. Observe os meus, porque a segunda parábola é justamente isso. Existe uma ordem do seu senhor ao seu servo, e o seu servo tem que obedecer a sua ordem. Certamente aquele noivo, quando foi para o banquete, virou para o seu servo fiel e falou: olha, eu vou voltar com minha noiva, deixa o quarto pronto, prepara isso, prepara aquilo. E o servo fiel estava esperando o seu senhor voltar. Ele já ia pegar um balde de água, levar para lavar os pés dos seus senhores. Ele tinha que estar pronto, ele tinha que obedecer às ordens do seu mestre. Então aqui o texto não fala: comece a observar as profecias que estão dando por aí, mas observe a minha palavra. Porque quando eu voltar, e ninguém sabe, antes de Jesus subir aos céus, ele diz que nem ele mesmo sabia a data do seu retorno. Mas quando ele retornar, que vocês todos, que nós todos nos encontremos prontos para recebê-lo. Ele não está dizendo: olha, tentem adivinhar o dia da minha volta. Em momento algum ele fala isso. Mas o que ele diz é: se preparem, porque eu vou voltar. Garanto a vocês, voltar eu vou. Então se preparem. Parem de tentar adivinhar quando Cristo volta, e se preocupem em se preparar para quando Ele voltar. E o texto, no versículo 37, vai dizer que aquele servo que está pronto, ele vai receber uma espécie de bênção. O texto diz, no verso 38:
quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. No verso 37 é uma promessa de que vai haver uma recompensa. No 38 é uma garantia de que não importa o horário que ele voltar, ele vai recompensar. Então por que nós estamos preocupados em identificar quando Cristo vai voltar? Sendo que a recompensa não é para aqueles que adivinharam a data do seu retorno, mas é para aqueles que estavam prontos quando ele retornar. Veja, meus irmãos, não tem sentido algum a gente ficar tentando adivinhar quando Cristo volta. Ao longo da história da humanidade, vários grupos tentaram adivinhar o retorno de Cristo. Todos eles falharam. Nenhum acertou. Eu imagino que se agora a gente tentar descobrir o dia, pode até acertar, ele vai mudar a data só para a gente errar. Nenhum de nós vai acertar quando Cristo vai voltar. Então por que essa é a nossa preocupação? Em nenhum versículo bíblico Jesus diz: olha, quem acertar o dia da minha volta vai ganhar um presentão. O que ele diz é: aquele que estiver pronto no dia que eu voltar, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada, quem estiver pronto na hora do meu retorno, esse vai receber uma recompensa. A gente tem uma mania de querer trabalhar mais do que Jesus manda. Ele fala: se prepara. Ele fala: não, eu quero adivinhar até quando ele vem, fazer mais do que ele pediu. Com Jesus não funciona assim. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que ele diz que é importante, e o importante é estarmos preparados para quando Cristo voltar. Nós temos a convicção de que ele vai voltar, mas ninguém pode dar a convicção de quando ele vai voltar. Então nos preocupemos com aquilo que realmente importa. A noite para os judeus era dividida por vigílias. Existe a vigília que é contada de 3 em 3 horas. Então a cada 3 horas nós temos uma vigília. Ao longo de toda a noite, quando os soldados estavam fazendo a vigília de proteção à cidade, a cada 3 horas você mudava aquele soldado que estava cuidando. Mas a ideia era, no momento de vigília, naquele momento específico de troca de turno, digamos assim, tanto aquele que estava vigiando a cidade, quanto que ia assumir o turno, precisava estar pronto. Naquela época existia o horário definido, por mais que não tinha relógio. A cada 3 horas troca de vigília. Mas nesse texto específico, Jesus fala que não há um horário específico para a volta dele. Não há um momento definido para a volta dele. Por isso é importante que você se encontre preparado para o retorno dele. No verso 39 ele continua falando sobre essa mesma parábola. E ele diz: entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Alguns de vocês já teve a casa roubada? Alguns já tiveram. Há alguns anos atrás, a gente se mudou para Goiânia em 2005, meus pais e meus irmãos comigo. E nós morávamos aqui próximo, no setor aeroviário. Éramos membros aqui da Fama nessa época. E nós íamos muito para Brasília. A gente tinha acabado de chegar em Goiânia, tínhamos a nossa vida inteira em Brasília ainda. Então semanalmente a gente ia a Brasília no final de semana visitar os nossos amigos e familiares. E uma dessas viagens era final de ano, era Natal, e nós saímos de Goiânia planejando ficarmos em Brasília até o final da primeira semana de janeiro. Íamos ficar a semana antes do Natal inteira, ia chegar Natal, íamos ficar mais uma semana até o Réveillon, e depois íamos ficar mais uma semana e voltávamos para cá. Nós ficamos em Brasília até o Natal. No dia seguinte nós ligamos para a nossa vizinha que estava olhando a nossa casa. E quando a gente liga, meus pais ligam para ela, ela já tem o telefone assim: ó, não fica preocupado que já resolvemos tudo. Aí meu pai: resolveu o quê? Não, é porque eu cheguei na porta da sua casa,
e tinha uma pessoa saindo da sua casa com uma caixa. E aí o som lá de casa, o computador lá de casa, algumas coisas estavam sendo roubadas. Ela conseguiu tomar dele, uma senhora, chamou a vizinha do lado, aí veio duas senhorinhas lutando com dois jovens e conseguiram tomar o computador, eles levaram só o som e foram embora. Eles roubaram. Naquele momento, o que o meu pai fez foi desligar o telefone, virar para a família e falar: gente, estou voltando para Goiânia, minha casa foi roubada, não sei se alguém vai voltar, eu estou indo para lá. Na ocasião, a gente estava com um carro e a caminhonete que meu pai tinha estava na garagem com a chave em cima do rack, da estante. Alguém poderia voltar em casa, pegar aquilo ali, abrir a garagem e sair com a casa inteira dentro daquela caminhonete. Meu pai, preocupado, falou: estou voltando agora para Goiânia. E ali acabou as nossas férias. Agora, vocês acham mesmo que nós voltaríamos dia 26 de dezembro se nós soubéssemos que a casa seria roubada no dia 25? Não, a gente ia voltar antes. É isso que Jesus diz aqui. Se você sabe o dia que o ladrão vai entrar na sua casa, você vai se preparar para isso. Vocês se lembram daquele filme de Natal, Esqueceram de Mim? No momento que aquele menino percebia que a casa dele ia ser roubada, o que ele fazia? Ele preparava todas as entradas daquela casa. Era ou não era assim? E era fantástico ver ele conseguindo resolver todos os problemas que ele tinha. O ladrão tentava pela janela, ele tinha um plano para pegar o ladrão pela janela. Tentava pela chaminé, ele tinha um plano para pegar o ladrão pela chaminé. Tentava pela porta dos fundos, ele tinha um plano, ele sempre tinha um plano. Entrava na casa, ele tinha um plano. Ele estava preparado porque ele sabia que o ladrão ia entrar. Essa é a moral do filme. No momento que ele se encontra sozinho, ele fica preocupado e começa a organizar a casa inteira para que o ladrão não entre. Se nós soubéssemos quando o ladrão chegaria, nós não seríamos roubados. O que Jesus diz é: vocês, ele faz isso para todos nós, vocês têm mesmo convicção que eu vou voltar? Será que nós temos mesmo convicção que Cristo vai voltar? Porque se nós sabemos que Ele vai voltar, por que nós não nos preparamos? Por que nós não nos preparamos? Essa fala é para mim e para você. Você que está aqui nesse momento me ouvindo, você tem se preparado para o retorno de Cristo? A sua vida tem testemunhado do Evangelho? Porque se não, significa que você não está se preparando para o retorno de Cristo. Agora, se você tem realmente convicção que Ele vai voltar, por que você não está se preparando? Jesus te convida a se preparar para o retorno dele. O versículo 40, ele vai ser esse lembrete de que nós não devemos perder tempo planejando algo referente a uma data de retorno de Cristo, porque nós não sabemos quando Ele vai voltar. Não tente dizer: não, quando estiver bem próximo do retorno dele eu vou me preparar, porque você não sabe quando Ele vai retornar. E aqui eu vou além. Pode ser que você não veja o retorno de Cristo, pode ser que Ele te chame a se apresentar diante dele. E como você vai se apresentar diante de Cristo? Lembra da parábola do rico insensato? Louco, ainda hoje pedirei a tua alma. Será que Cristo não falou isso exatamente nesse momento para todos nós? Ainda hoje pedirei a tua alma. Nós não sabemos quando vai ser esse momento. E como nós estamos nos preparando para este momento? Meus irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos constantemente, para dentro de nós, e nos examinarmos constantemente. Mais importante do que a data do retorno de Cristo é nos encontrarmos prontos para quando Ele voltar. O Filho do Homem virá em uma hora que você não espera, é o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,2. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. E o ponto é esse: esteja sempre observando, observe todas as coisas. Do verso 41
ao verso 44, Jesus ele vai dar um grande ensinamento. O texto diz: então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou se aplica a todos? Senhor, isso é apenas para os seus discípulos aqui ou isso aí é para todos? E Jesus ele responde: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e de alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob o cuidado desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino aos incrédulos. Veja, meus irmãos, o que ele está dizendo é: existe sim um servo fiel que eu coloco sob liderança de todo mundo, e esses são os meus discípulos. Todos nós que servimos ao Senhor, todos nós que somos fiéis ao Senhor, todos nós que estamos observando os mandamentos do Senhor, a nós Ele coloca uma liderança sobre toda a humanidade. E essa liderança nos dá a responsabilidade de cuidarmos de toda a humanidade. Como nós cuidamos da humanidade? Simples, pregando o Evangelho. Se você não está pregando o Evangelho, as pessoas que não conhecem, que são os servos que estão abaixo de você está errado. Se você não está garantindo que aquelas pessoas estão se alimentando do Evangelho, no momento em que o nosso Senhor voltar, Ele vai nos cortar ao meio e vai dar a nós o mesmo destino dos incrédulos. Ouça, a vocês que fazem parte do corpo de Cristo, é dado a responsabilidade de compartilhar com toda a humanidade aquilo que o Senhor compartilha com você. E se você faz isso, se você vai pegar tudo que Jesus te deu e vai gerir tudo isso a fim de que o reino cresça e que outras pessoas caminhem no mesmo caminho que você, então quando o Senhor voltar, Ele vai se alegrar.